Mesmo vencendo o Bolívar por 2-1 no Maracanã, o Fluminense parece ter se complicado de vez na Libertadores. Decisões equivocadas na partida de hoje e ao longo das últimas semanas estão cobrando seu preço. Começando com a partida de hoje, o Fluminense foi para cima do Bolívar e nos primeiros 10, 15 minutos teve 4, 5 grandes chances de gol. Fez um gol. Deveria ter feito pelo menos mais um. Porque é impossível fisicamente qualquer time pressionar por tanto tempo. E quando o Fluminense teve que jogar um jogo mais normal, depois daquele ímpeto inicial, sofreu gol. Sofreu gol num lance até, eu vou ver se eu acho a imagem, mas se não achar, não tem problema, porque é o seguinte. A linha de defesa do Fluminense é um lançamento muito bom do jogador do Bolívar para um jogador que está entrando na área, mas esse lançamento só é possível, só tem condições de jogo porque o Freitas está com o posicionamento equivocado. A linha do Fluminense, nesse caso, não foi exatamente uma linha, passou longe de ser uma linha, porque cada jogador estava numa altura diferente. Então, se criou uma situação muito favorável para o time do Bolívar fazer um lançamento e conseguir o gol. E o Fluminense sentiu o gol. O Fluminense demorou para voltar para o jogo, o Fluminense começou o jogo com a sensação de que conseguiria o que precisava, que era vencer por mais de 2 gols. Fez um gol cedo, mas esse gol mudou tudo. No segundo tempo, o Fluminense consegue um gol com o John Kennedy num momento do jogo que ainda não eram os últimos 5, 10 minutos, então teria mais tempo para conseguir fazer pelo menos mais um gol e aí ir para uma situação melhor na última rodada. Mas aí entra nas decisões que o treinador Zubeldia tomou hoje. Ele tirou o John Kennedy, que fez o segundo gol e era um dos jogadores mais participativos em campo. Ele colocou o Ganso, que é num jogo que pedia intensidade, agilidade, troca de direção. O Ganso não é esse jogador. Tem algumas decisões hoje que eu, sinceramente, não entendi. Fora isso, já comentei, acho que num outro vídeo com vocês, a questão de utilizar o mesmo time, é um time muito parecido em todas as partidas. E o Fluminense teve uma sequência que foi muito especificamente ruim. Perdeu para o Bolívar 2-0 fora, perdeu para o Inter no Beira-Rio e empatou com o Rivadavia com o gol no final também do John Kennedy. Usou praticamente o mesmo time com pouquíssimas mudanças nos 3 jogos. Quinta, domingo, quarta, sendo que um deles foi na altitude. E os 3 foram fora de casa. Um elenco é criado e o investimento é feito para que tu possa mexer no time quando o momento pede. E o Fluminense, o Zubeldia, no caso, desgastou muito os seus jogadores e quando precisou ter perda, não teve. Eu sei que muitas vezes, como torcedor, e eu sou também, então eu sei como é que é isso, a gente quer que os jogadores joguem quarto e domingo. Porque eles ganham bem, porque eles têm toda a estrutura do mundo e porque eles precisam aguentar, por conta dessas coisas, aguentar um ritmo de 2 jogos por semana. Infelizmente, a vida real não é bem assim. Tu precisa ser inteligente na hora de usar os teus jogadores. Saber o momento de usar cada um, saber quem se desgasta mais, saber quem se desgasta menos. Um exemplo aqui. O Inter venceu o Vasco no final de semana. O Inter tem um jogador, o Bernabé. O Bernabé, se jogar quarta e domingo, ele joga igual, ele corre um absurdo. Tem alguns raros jogadores que conseguem isso. O Fluminense não pensou bem a sua sequência de jogos. E aí, só mais com as decisões erradas do Zubeldia hoje contra o Bolívar, uma vitória, ou seja, uma coisa que normalmente é para ser comemorada, não parece ter sido suficiente. Na última rodada, o Fluminense precisa de um resultado melhor do que o do Bolívar para se classificar. Acontece que o Bolívar enfrenta em casa, na altitude, o Rivadavia, que já está classificado. Ou seja, é muito provável que o Bolívar vença o seu jogo. Se o Bolívar vencer, o Fluminense está eliminado da Libertadores. O Fluminense tem melhor time e melhor elenco que os 3 adversários do seu grupo. O Fluminense não poderia chegar na última rodada nessa situação. Tá pagando a conta, por erros principalmente do seu treinador. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!